primeira coisa que a gente tem que desconstruir é tudo que a gente entendeu que era relacionamento até agora, porque o relacionamento afetivo, ele acabou virando alvo de múltiplos interesses. O interesse não é só amar mais. Nós vamos falar sobre o que é amor. E eu quero que vocês entendam que a gente está falando numa perspectiva desse amor que a gente busca, né? De amar e ser amado, né? Dessa troca afetiva, dessa profundidade que às vezes a gente quer ter trocas mais profundas. E que toda a base de tudo isso, né, é o amor que a gente é. O que a gente está buscando, na verdade, procurando o amor fora, é tentar fazer com que ele se instale aqui dentro de maneira plena. Por isso que existe a questão dos opostos que se completam. Enquanto eu ainda estou muito evidente em algum oposto, yin ou yang, né? Eu ainda preciso dessas experiências espelhadas para que eu eleve aquele que está mais aqui e que eu vá igualar mais, né? Para que eu entenda meu posicionamento de yin ou yang aqui na Terra, mas que eu não seja intensamente só yin ou intensamente só yang. Mesmo quando a gente vai equilibrar os dois, né? Esse mundo interno, esse mundo externo, e esses arquétipos que estão ligados de masculino e feminino, de relacionamento, tudo que há, tudo que veio que a gente aprendeu sobre relacionamentos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é tudo que a gente entendeu que era relacionamento até agora, porque o relacionamento afetivo, ele acabou virando alvo de múltiplos interesses. O interesse não é só amar mais. Hoje em dia, relacionamento, e já há muito tempo é assim, há alguns milênios, né? Ele fica procurando funções, né? Então, a nossa base de casamento, por exemplo, é uma base horrorosa, né? Então, o casamento é uma semente que não tem como nascer a alegria desses pactos que são feitos. Por quê? Porque quando o casamento surgiu, ele não foi para a união amorosa, ele não foi para unir seres que estavam afetuosos e querendo gerar frutos e se amavam, isso daí nem entrava em questão. O casamento foi criado para defender as terras. Por quê? Naquela época não tinha um cartório que dava fé, ó, essa terra é minha, tá lá no cartório, vai lá ver que a terra é minha. Não tinha isso. O cartório da tua terra eram os escravos e os guerreiros que você tinha para defender as invasões que iriam tentar. Então, os mais fracos poderiam ter terras tomadas por esses maiores a qualquer momento. O que que acontece? Se uma família já era muito forte em terras, em defesa, nesses escravos, nesses exércitos, soldados, etc., eles tendenciavam a unir com a outra família e aí eles fizeram o quê? Um contrato vitalício, ok? Porém, nossas duas famílias então vão casar e esse elo, então eu entrego minha filha em garantia desse elo e eu entrego meu filho em garantia desse elo. Se esses filhos estavam sendo entregues, não, ninguém pediu a opinião deles, eles também eram escravos de todo esse sistema. E aí tem as histórias que vocês sabem, que uns fugiam, outros aceitavam casamento, aí fizeram um monte de filme, um monte de romance em cima disso, né? Hollywoodiano, da agressividade que foi essa época. Daí nasce o casamento. Hoje, quando as pessoas falam, né, que o casamento é o amor, é a família e não sei o quê, elas estão conectando com essa origem, não tem como, gente. Não existe nenhum arquétipo que a gente vivencie aqui que não esteja no arquétipo matriz. Toda vez que o irmão mata o outro, foi Caim e Abel. Foi extensão daquele arquétipo, vocês entendem? Então, esses arquétipos matriz, eles vão espelhando conforme cultura, conforme a evolução espiritual da massa, naquele local, né? Então, os arquétipos vão se expressando na cultura. Né? Então, antigamente, um arquétipo da Helena Blavatsky, por exemplo, que era guerra o tempo todo, perseguida o tempo todo, por causa principalmente de mulheres como ela, hoje a perseguição é bem menor. Da perseguição que ela teve para cá, então o arquétipo dela foi suavizado, mas ainda é o arquétipo dela. Mulheres fortes vão ser atacadas.
e são atacadas. O casamento nasce, e a gente sabe que pela lei de causa e efeito, aquilo que nasce, os efeitos dependem do nascimento da semente, do que é a semente, para saber qual é o fruto, né? Então, quando essas sementes, né, no ódio e etc e tal, então assim, a gente tem ancestralidade feminina, e isso, independente de ser homem ou mulher, a gente tem ancestralidade feminina que passaram por essas situações e eram todo dia no casamento. Vocês estão entendendo? Elas não queriam aquilo ali, elas eram crianças de 13 anos, 14 anos, e elas eram compradas, eles pagaram caro e era objetificada. Eu comprei, isso aqui é uma conquista igual às minhas terras. Tem que me servir, senão dava maior problema. Isso daí tem o que a ver com amor? Alguém sabe me dizer? Então, assim, não esperem vocês que o arquétipo de casamento não seja pesado, né? Ainda mais se a gente tiver na ancestralidade alguns desses traços, então, para quem tem estímulo com conto de fadas, né, de acreditar que existe uma pessoa perfeita e etc e tal, que vai chegar, então ela nunca vai ter paz no relacionamento. Nunca. Por quê? Porque nunca a experiência que ela tá atual, ela vai honrar, porque ela vai estar sempre comparando, ai, será que não tem o melhor? Será que não tem uma que seja mais completa? Será que não tem um que me ame muito mais? Né? Porque esse aqui dá defeito, esse aqui reclama, não me obedece 100%, não faz 100% as minhas vontades. Então, não é amor. Não é amor, certeza que não é amor, entendeu? Vou devolver, vou entrar no Instagram de novo ou em qualquer outro aplicativo para ver se eu pego um que atenda mais aos meus sonhos e devaneios de Alice. Porque esse daí, na realidade, está difícil de encarar. Eu prefiro esse aqui do meu devaneio. Então, enquanto existe ainda essa ideia de conto de fadas, a chance de ter um relacionamento saudável é zero. Porque você não vai se relacionar com a realidade. Você vai se relacionar com a sua fantasia brigando com a realidade, que é muito diferente de vivenciar algo pela realidade.